Olá pessoal, então iremos para a nossa aula prática agora, né? E nesse momento é importante que possamos entender como o processo de triangulação ele pode chegar por intermédio, né? Aos nossos deveres, né? Para que possa ser procedido de alguma forma. Então é sempre muito bom lembrar que, num dado momento, nós teremos um contato, talvez com o cliente, possa ser tanto na área da arquitetura, da engenharia ou do design gráfico, né? E no momento qualquer você lida com o seu cliente e você vai desenvolver um rascunho, né? Um croquis, um esboço. Então eu fiz aqui para vocês um esboço onde na verdade nós vamos ter um processo, um triângulo, né? Com algumas medidas dadas. Essas medidas foram levantadas juntamente com os dados fornecidos pelo espaço ou pelo cliente, ou se for na área do designer gráfico, né, o cliente vai estar te fornecendo, por exemplo, uma logomarca, ela pode estar sendo inserida dentro desse triângulo com estas proporções. Então a primeira coisa que eu vou precisar entender, eu vou fazer um pequeno rascunho aqui desse croquis, desse esboço que foi feito uma hora, né, no meu bloco de anotações. Então eu tenho aqui um triângulo com algumas medidas. Eu vou ter os meus vértices, né, e as minhas arestas, que são o triângulo. Então eu tenho aqui 13,50, eu tenho aqui 11 e tenho 21. Então eu tenho 13,50, 11 e 21. Essas medidas podem ser em determinadas escalas, né, relacionadas, por exemplo, à engenharia, à arquitetura. Elas podem ser medidas dadas em metros, né, devem ser em metros. Na relação voltada mais para o design gráfico, essas medidas podem estar sendo em verdadeira grandeza e a leitura pode estar sendo feita em centímetros, tá? E também não vai deixar de ter uma relação de escala, né? Para o desenvolvimento prático do exercício. Muito bem, pessoal. O instrumento que nós usamos para todo o desenvolvimento desse processo de triangulação, ele é o nosso compasso, tá? O compasso, ele é o instrumento que vamos usar para gerar as medidas e desenvolver, no caso, né, todo o processo dessa triangulação, ok? Então, mediante o nosso esboço, as medidas dadas, iremos usar um instrumento, o compasso, para que ele possa então fazer essa transferência dessas medidas e com as interseções, que serão os vértices, né? Depois, então, assim ligar todos os vértices e teremos então as nossas arestas, né? Fechando desta forma então o nosso triângulo, o processo de triangulação. Muito bem, eu vou usar em primeiro momento, né, e de forma até aleatória, porque não existe uma regra, tá, para que você precise, né, utilizar o triângulo. Ele tem que ficar em pé, deitado, enfim. O processo inicial dele, o importante é que você pegue uma das medidas aqui. Eu vou começar
pela medida de 21 metros ou 21 centímetros, né? Então eu vou começar por ela e vou fazer uma linha, né? A princípio um traço, e depois ele vai se transformar num segmento de reta, que eu vou criar os extremos entre esse traço, e ele vai passar a ter 21 centímetros ou 21 metros. Tá? Como eu vou usar aqui o meu esquadro, né, como relação de escala, unidade de medidas, então eu vou estar usando centímetros, ok? Na escala transformando em metros, né, na escala 1 para 100, ela seria, então, proporcional aí, né, estar diminuindo esse desenho 100 vezes, ok? Para o uso da engenharia ou da arquitetura, né? Mas vamos usar então em centímetros aqui. Então eu vou fazer uma primeira marcação, achando aqui 0 e 21 centímetros. Muito bem. Então, desse ponto, né, que eu vou determinar como ponto A, e aqui ponto B, então ponto A e ponto B, eu tenho 21 centímetros, do ponto A ao ponto B. Basicamente, isso é o que nós vamos usar na nossa primeira medição. Tá? Então, aqui eu já tenho eu já tenho a minha aresta que configure 21 centímetros, ok? Ou 21 metros, como queira. As demais medidas, pessoal, para fechar esse triângulo com 13,50 e 11 metros ou 11 centímetros, eu vou precisar apenas do uso do meu compasso. O que eu vou fazer? Vou tentar apoiar o meu esquadro aqui, para que todos possam ver, e vou pegar o meu compasso. Vou centrar a ponta seca do compasso na minha escala, começando em 0, ok? Começando em 0. E vou abrir o meu compasso com uma das medidas desejadas. Vou abrir primeiro com 13,50. Tá? Então eu boto a ponta seca do compasso aqui e abro. Aqui eu tenho 13,50. Então esta medida aqui, que será transferida, né, no meu desenho, ela tem uma abertura que configure 13,50. Partindo de que ponto? Do ponto A, eu vou então fazer um semicírculo. Eu não preciso fazer uma circunferência inteira, ok? Então, partindo de A, ponta seca do compasso em A, eu vou fazer um semicírculo. Muito bem. Agora eu preciso achar que medida? Eu preciso achar a minha medida de 11 centímetros. Então eu volto para o meu esquadro, né? Ou uma régua, caso vocês possam estar usando uma régua, ou escalímetro, né? Para quem lida com a arquitetura, com a engenharia. E vou fazer a abertura agora de 11 centímetros, ou seja, eu vou diminuir aqui a abertura do meu esquadro. Feito isso, o que acontece? Eu tenho aqui no meu compasso uma abertura de 11 centímetros ou 11 metros, né? Vou pegar agora esta abertura partindo de que ponto? Do ponto B. Partindo de B, eu faço
o meu semicírculo. Muito bem. Não bateu a interseção, tá? Eu fiz isso propositalmente para que vocês entendam que a grande necessidade aqui é que possamos ter uma interseção. E essa interseção é que vai nos gerar que ponto? O ponto que eu preciso achar, que é o ponto C, esse ponto C aqui. Então, nesse caso, eu preciso fazer o que aqui, pessoal? Eu volto a abrir o meu compasso com os 13 centímetros e meio, ou 13 metros, né? E vou voltar para o ponto A e completar a minha interseção, ok? Então, é importante que se faça uma relação tal para que se ocorra esta interseção. Esta interseção aqui vai ser exatamente o que? O ponto C, ok? O que eu faço agora? Apenas pego o meu esquadro, não usem o escalímetro para isso, tá? Podem usar uma régua caso queiram, mas usem o esquadro, tá? Vou pegar o meu esquadro e vou ligar o meu ponto AC, criando agora o segmento de reta AC, que tem 13 centímetros e meio, ou 13 metros e meio, né? E falta fechar o ponto CB, ou BC, como queiram. Nesse caso, a partir do momento que eu feche esse segmento aqui, eu faço a conclusão da minha triangulação, fechando o ponto BC, que tem 11 metros ou 11 centímetros, né? Observe que deu uma diferença entre o croquis gerado, né, junto lá com o meu cliente, ou no levantamento da minha obra, né, ou na hora que eu pudesse estar lá fazendo um estudo de design gráfico com o meu cliente. Observe que deu uma diferença. E essa diferença se dá por quê? Porque exatamente com a transferência de medida de forma correta, usando o instrumento de transferência de medida que é o meu esquadro, somente desta forma eu vou conseguir ter as medidas em suas verdadeiras, né, grandezas e de sua maneira correta. Ok, pessoal? Então fica a dica de como proceder esse processo de triangulação. E aí, é claro, evidente, dependendo de como esse triângulo possa, né, ir se expandindo dentro de um exercício ou dentro de uma necessidade de levantamento, o procedimento é sempre o mesmo, tá? Todas as medidas serão dadas com o uso do meu compasso. Ok, pessoal? Eu vou fazer um exercício um pouquinho avançado, mas eu vou desenvolver com os meus instrumentos agora, apenas mostrando o desenho na prancheta, tá? Para que vocês possam ter mais uma aula teórica, né? E compreender um pouquinho mais, ok? Até a nossa próxima aula. Muito obrigado a todos.